Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Diálogos de Justiça, trazendo informações para você e conhecimento, especialmente sobre os seus direitos. No nosso programa de hoje, como sempre é nosso privilégio, nós temos aqui a presença da doutora Viviane Maldonado. Ela é juíza de direito, assessora da presidência da APAMAGES daqui de São Paulo, conselheira do IPAM, que é o nosso parceiro do programa. Doutora Viviane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito bom tê-la aqui conosco. E o nosso convidado especial de hoje, do Diálogos de Justiça, nessa parceria entre IPAM e Unisa, Universidade de Santo Amaro, é o Dr. Miguel Machado, advogado, professor universitário. Ele é mestre na área de Direitos Difusos e Coletivos e doutorando em Direito Econômico. Dr. Miguel Machado, seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui. É. E nós vamos começar hoje tratando do tema sobre a questão dos direitos humanos. Mas antes, parece, doutora Viviane, que ele tem uma curiosidade, não é? Ele contou aqui para nós, no comecinho, que além de escritor, parece que ele já escreveu um romance. Conta pra gente, compartilha para quem está nos assistindo. Vamos lá, Ivy. Bom, para mim, primeiro é um prazer, né, para mim estar aqui, tendo essa oportunidade de falar aqui para vocês. Na verdade, não é que eu falei, escapou, né? Sim. A história do romance você já pegou e colocou. Além dos livros jurídicos, né, na área jurídica que eu tive a oportunidade de escrever, esse era um projeto antigo, comecei a escrever lá nos idos de 2005, mais ou menos, e concluí em 2009, né, veja quanto tempo demora para um advogado escrever um romance, né? Pouco difícil. Em 2010 foi publicado, chama Guerra dos Seguidores. Que interessante. Guerra dos Seguidores. Mas não tem nada a ver com o Twitter. Na verdade, olha só que interessante, tem um pouco... Na época não existia o Facebook, não existia a rede social. Né? Quando eu comecei a escrever a história de um escritor, né, que mora no metrô. Na verdade, ele mora na casa dele, mas ele sai todo dia de manhã, vai para o metrô, se acomoda num determinado vagão, sempre o vagão número 2 do metrô, e ali é o escritório dele. Né? Seria um jornalista, né? Meio, não fracassado, mas uma pessoa que já está em decadência. E quando eu visualizei, eu imaginei essa história, né, eu tinha na mente o BIP. Né? O BIP entrega um pouco a idade, né? Lembra do BIP? Sim. Né? Então, tanto que a capa do livro é essa ideia, né? Do BIP. Né? Mas era uma forma né? O pano de fundo do romance, claro que tem a história de amor, mas o pano de fundo do romance é através do BIP, né? Dessas telemensagens, o aparelhinho na época chamava Lê e Escreve, eu que bolei a ideia, é a perda da liberdade. Né, que agora com o Facebook, com o Twitter, bom, foi quase com as redes sociais... profético o livro. Mas isso se concretizou, né? Então, e mais ainda a gente viu aí nesse ano recente aí de eleições, né, nesse período de eleições, você vê como que essa mobilização ocorre. Então a ideia era essa, né, na verdade, mostrar aonde pode chegar a perda da intimidade, né, e quais as consequências da perda da liberdade. Então repete só pra gente mais uma vez o nome da obra, para quem quiser. A Guerra dos Seguidores. A Guerra dos Seguidores. Tem na Livraria Cultura. Eu espero um exemplar para os fãs, pode ser? Mas aliás, então, veja só que interessante, apesar de aparentemente serem dois segmentos distintos, né? O doutor está mencionando que existe a relação com com esse debate ou com essa meditação sobre o tema da questão da intimidade, da privacidade, né? E isso, de uma certa maneira, já está correlacionado, inclusive, ao tema que a gente vai conversar hoje, né? Então, vamos começar. Bem ponderado pela doutora Viviane, explique para nós e para quem nos assiste qual é a origem dos direitos humanos, falando um pouquinho sobre direitos humanos. Isso tem a ver com intimidade, com a privacidade, como funciona? Tem. Assim, se me permite, claro. doutora Ivelisse, a minha proposta, né, de falar em direitos humanos é justamente tentar trazer a origem aqui para vocês, para quebrar um pouco desse estereótipo. Né? Eu sou professor de direitos humanos, eu leciono, é uma das disciplinas que eu leciono, tenho livro, né, na área de direitos humanos e cidadania, em coautoria, e eu observei nesses últimos 11 anos de docência um preconceito. Então, quando no primeiro dia de aula o professor se apresenta, vim dar aula de direitos humanos, todo mundo já fala, ih, lá vem aquele professor, falar aí da defesa, sei lá, passar a mão na cabeça de bandido, e já faz uma lista, né, de perguntas para derrubar o professor. Né, imaginando, falar assim, quero ver só o que ele vai falar sobre os policiais mortos, que a mídia não fala nada, e tem
essa conotação pejorativa. E direitos humanos não é isso. Né? Falar em direitos humanos não é falar em direito de minorias. Aliás, minorias nada tem que ver com quantidade. Né? Né? Não é direito de poucas pessoas. Né? Tem que ver com menos direitos. Né? Seria essa a ideia. Mas, enfim. E se você partir da origem dos direitos humanos, muda tudo. Muda a ideia, muda a compreensão da onde a gente quer chegar, muda a compreensão da disciplina. Então, se a boa parte da doutrina clássica, né, de direitos humanos, não só no Brasil como no mundo, localiza a origem dos direitos humanos no século XVIII. Né? Então, a partir das revoluções iluministas, né? 1776, a Revolução Norte-Americana, 1789, a Revolução Francesa, e a partir daí, né, surge aí a primeira geração, né, de direitos humanos, e a partir daí identifica-se o marco dos direitos humanos. Eu discordo. Eu ponho um ponto de interrogação nessa história, porque né, quando eu comecei a fazer pesquisas já para escrever o livro, a primeira edição foi em 2007, se não me falha a memória, 2006, 2007, eu comecei, as pesquisas iam me remetendo para trás. Né? Então, partindo do iluminismo, né, a gente busca fragmentos do iluminismo na Magna Carta Libertatum, por exemplo, 1215, né? E John Locke, as ideias de John Locke. Então, foi me jogando para trás. E quando me dei conta, eu estava vendo embriões, estava vendo a semente dos direitos humanos no cristianismo, na Bíblia. Tanto que eu cito no meu livro vários trechos da Bíblia. Né? Então, e antes até de Cristo, 500 anos antes de Cristo, nas ideias de Buda. Né? Então, a gente vê nas várias religiões, né, essa ideia. Tá bem, eu vou chamar um rápido intervalo e logo mais nós retornaremos tratando desse tema tão interessante. Fique ligado. Anota aí, Desafio Universitário Empreendedor, uma competição conectada com o seu tempo e com uma plataforma inovadora. O negócio é acumular pontos e conhecimento empreendedor com experiências reais e virtuais. Os vencedores ganham tablets, smartphones e viagens internacionais. Mas para você viver tudo isso, não esqueça, inscreva-se agora. Esse é Joãozinho. Ele tem 10 anos. É admirado e elogiado por já trabalhar e ajudar em casa. Onde ele passa, todos falam: tão novo e já trabalhando? Que gracinha! E isso sempre lhe rende boas gorjetas. Mas espere, eu não acho isso bonito. E você? Ele podia estar estudando e brincando, mas ele está trabalhando. Mude seus conceitos. Trabalho infantil não é a melhor opção. Uma campanha do Ministério Público. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim. E vão saber o que fazer. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz.
Estamos de volta em mais um programa Diálogos Justiça, hoje tratando sobre o tema em relação aos direitos humanos, tendo como nosso convidado especial o Dr. Miguel Machado, que é advogado, mestre, professor universitário, especialista no tema também, e aqui acompanhando, representando a parceria do IPAN, junto com a Unisa, a doutora Viviane Maldonado, que é juíza e faz parte da diretoria do IPAN. A doutora Viviane, Dr. Miguel, tem uma pergunta especial sobre o tema, já que na última parte você compartilhou conosco o desenvolver histórico aí dos direitos humanos. O senhor começou falando justamente da história e da origem, né, dos direitos humanos, e aí há essa controvérsia com relação ao marco inicial. De todo modo, o senhor mencionou a expressão primeira geração, né? Eu gostaria que o senhor explicasse melhor para quem está nos ouvindo como houve a evolução dessas gerações ou até dimensões, e qual seria a sua opinião quanto à terminologia mais adequada para se falar, e o que diferenciaria, então, a categoria da primeira para a segunda, para a terceira gerações de direitos humanos? Tá bom. Doutora, o senhor está lá no céu, né? Não é porque eu peguei a época do BIP que... Né? Ela é da época do BIP como eu. Eu peguei também, mas eu sou jovem, né? Então deixemos esse tratamento para Deus Nosso Senhor. Tá bem. Né? É assim... existe realmente uma discussão terminológica sobre dimensão, geração. Se o correto seriam dimensões ou gerações, e vi doutrinas fazendo verdadeiros tratados semânticos sobre assuntos. São tratados gramaticais, de língua portuguesa. Né? O que eu acho improdutivo, com perdão, obviamente, dos trabalhos que foram feitos. Por quê? Falar em dimensão, falar em geração, dá no mesmo. São expressões, podem ser utilizadas como expressões sinônimas para fins de direito. Por quê? É uma ciência jurídica, como ciência que tem nomenclaturas próprias, podendo até se destacar, né, se descolar, né, das acepções gramaticais, criando suas acepções jurídicas. Então, como ciência que pode-se criar uma terminologia científica para designar um determinado assunto. Em direito civil nós temos vários exemplos disso, né? Então, preempção, perempção e por aí vai. Né? Acho que é o mesmo aqui, né? Para falar de direitos humanos. Então, a gente poderia falar em primeira dimensão, segunda e terceira dimensão, ou primeira geração, segunda e terceira geração, tranquilamente, alternadamente, né? Sem medo de errar, né? Sem se descolando um pouco aí da gramática. Eu gosto de geração. Né? E o que significa essa expressão geração dentro dos direitos humanos? Para quem nos escuta, que talvez nunca tenha se familiarizado com essa expressão, qual é o seu significado? São marcos, né, históricos, onde nós conseguimos identificar, estudando a história, né, uma mudança de curso da história da humanidade, verdadeiramente. Então é como se a humanidade estivesse caminhando num sentido, vem a primeira geração de direitos humanos e literalmente muda o curso de toda a humanidade, né, do planeta. Né? Então, né, o iluminismo faz isso. Né? A maior revolução do pensamento que se viu na história da humanidade. Né? Então, o iluminismo vem, a humanidade caminhando aqui. Se não tivéssemos o iluminismo, não estaríamos certamente aqui. Né? Muda a história da humanidade. Primeira geração. Segunda geração, fim da Segunda Guerra Mundial. Né, mais ou menos 1919, Constituição de Weimar, né, alguns dizem Constituição Mexicana de 17, e aí você de novo muda a história da humanidade. Foi uma guerra sangrenta, né, a Primeira Guerra Mundial. Né, muitos acreditavam que estavam vivendo o apocalipse, que estava chegando o fim do mundo. E vem a terceira geração de direitos humanos, só na década de 70. Né? Então nós temos primeira, segunda geração, né, fim da Segunda Guerra Mundial, Declaração Universal dos Direitos Humanos em 48, criação da ONU em 45, né, nós temos a solidificação das duas gerações através da Declaração Universal, e aí com isso, né, a partir de 48, deixamos aí o terreno fértil para o surgimento da terceira geração de direitos humanos, né, a terra planada na década de 70. Quando se tem a constatação científica que o meio ambiente é finito.
Né? Então, Karel Vazak, quando declara isso, né, declara estamos numa terceira geração. E aí nascem os direitos difusos, os transindividuais, né, os direitos meta-individuais. Muda tudo, muda o curso novamente da humanidade. A preocupação das pessoas, que é o que nós vivemos hoje, deixa de ser para as presentes gerações e passa a ser também para as futuras gerações. Vide crise hídrica que estamos enfrentando não só no Brasil, como no mundo. Pegue o exemplo da Califórnia. A Califórnia está sem água. Né? Então, tudo bem, nós teremos água. E daqui 50 anos? Ah, mas eu não vou estar vivo até lá, então não me importa. Não, terceira geração de direitos humanos... Mas a natureza desses direitos, dessas categorias, é que mudou? O senhor poderia exemplificar quais seriam, mais ou menos, assim, a grosso modo, os direitos integrantes da primeira geração, depois quais seriam os direitos da segunda e das sucessivas? Claro, doutor. Fugindo um pouco do juridiquês, né? Não, mas sem conseguir escapar dele. Né? A primeira geração trata de direitos individuais, basicamente isso. Né? É chamado das liberdades públicas. Né? Então percebe-se na primeira geração, lá, Revolução Francesa, Revolução Norte-Americana, a independência dos Estados Unidos, né? Que o Estado é o maior violador de direitos que nós temos, e é assim até hoje. Né? Então, como forma de brecar nessa violação de direitos vinda do Estado, vem a primeira geração e cria esses direitos individuais de primeira geração, liberdade, segurança, né, propriedade. Né? Então cria-se esses direitos individuais, né? São direitos de natureza negativa, né? Mas que garantem direitos positivos. A privacidade, né, que a gente mencionou, intimidade. Né? E aí eu vou segurar os direitos das próximas gerações para o próximo bloco e você vai ficar atento. Anota aí, Desafio Universitário Empreendedor, uma competição conectada com o seu tempo e com uma plataforma inovadora. O negócio é acumular pontos e conhecimento empreendedor com experiências reais e virtuais. Os vencedores ganham tablets, smartphones e viagens internacionais. Mas para você viver tudo isso, não esqueça, inscreva-se agora. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim. E vão saber o que fazer. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz. Estamos de volta com o Dr. Miguel Machado tratando sobre o tema Direitos Humanos, na presença e parceria do IPAM, representando aqui o IPAM, a doutora Viviane Maldonado, especialmente com você, que abre a sala da sua casa, abre aí através da sua TV a oportunidade para esse aprendizado. No último bloco, nós estávamos comentando sobre a questão desses direitos identificados de primeira geração, e você pontuou, doutor Miguel, e os de segunda e terceira, rapidamente, para encerrarmos, para quem nos assiste essa pergunta da doutora Viviane. Tá. Então, a segunda geração trata dos direitos econômicos e sociais, então percebeu-se após o fim da Primeira Guerra Mundial que o Estado deveria dar uma contraprestação, né, de serviços, digamos assim, né, na verdade contraprestação de direitos, né, e aí surge o direito do trabalho, o direito previdenciário,
né, a partir da segunda, e a terceira geração, né, são direitos transindividuais, meta-individuais, então direito à comunicação, autodeterminação dos povos, direito ao meio ambiente, né, direito ao patrimônio comum da humanidade, né? Então muda-se, né, a forma de se enxergar. Então, primeira geração é o homem com ele mesmo, é o indivíduo com ele mesmo. Excelente. Segunda geração é o homem com a sociedade, né? Tanto que é famosa a frase, né, que o trabalho dignifica o homem nesse sentido, né? São os valores sociais do trabalho, né, e da livre iniciativa, inciso 4º aí do artigo 1º da nossa Constituição Federal, que a gente tem. E essa terceira geração, né, é o homem com o todo, né, o homem com o universo. Minha visão, né? Me perdoe, esse aí um pouco do científico, é o homem, para mim, com Deus. Excelente. E na sua opinião, há a possibilidade de existirem gerações posteriores a essa terceira? A doutora quer me comprometer. Você viu, né? Doutora Viviane. Não, doutora, eu acho que a gente ainda está na terceira geração. Porque a gente lê, alguns autores falam em quarta, já falam, né? Já obras falando quarta e quinta, e na sua opinião, a terceira esgotaria o rol de possibilidades? Não, na verdade não esgotaria. Na verdade, eu acho que nós ainda estamos na terceira. Por exemplo, tem pessoas de peso, como o Celso Laffer, falando já de quarta geração de direitos humanos. Então, há que se ter um respeito, obviamente, a esse posicionamento. Mas o que eu penso, o que eu defendo é o seguinte, como as gerações ou dimensões, elas mudam o curso da humanidade, né, a terceira geração de direitos humanos, ela mudou o curso da história da humanidade e ainda estamos vivendo isso, ainda não amadurecemos totalmente a terceira geração. O que se diz é que a quarta geração trata, por exemplo, do patrimônio genético, né, quando se mapeou o projeto Genoma, mapeou-se o DNA. Mas, de fato, nós ainda não verificamos uma mudança de comportamento social. Né? Se nós começarmos a utilizar o genoma ou a manipulação genética para criar filhos de acordo com as suas especificações, aí eu concordo. Temos a quarta geração de direitos humanos. Por enquanto, ainda só no campo da teoria. Então, se isso ocorrer, nós vamos ter verdadeiramente uma mudança social. E aí, obviamente, não é que vou dar o braço a torcer, mas eu vou falar, agora sim temos uma quarta geração. Já seria um outro momento. Já é um outro momento que eu não sei onde vai dar. Né? Agora, por exemplo, nós aqui no Brasil, nós temos bem definidos esses direitos de segunda geração na Constituição Federal, que tem aquele rol gigantesco de direitos sociais e tal. Agora, num plano maior, vamos dizer assim, fazendo uma análise mais internacional, já que o tema ele é internacional, né, logicamente. O senhor considera que existem países em que eles priorizam os direitos de primeira geração em detrimento da segunda? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos me parece que é muito mais contundente o posicionamento negativo do Estado, né? Ou seja, o cidadão ele prioriza muito mais as suas liberdades individuais, do ponto de vista da autonomia e da liberdade de realização de fatos, do que a proteção que seria concedida por esses direitos positivos de segunda geração. Então, o senhor verifica nos seus estudos que cada país tem uma nuance um pouco diferente na maneira de incorporar essas gerações? Com certeza. Há essa modificação histórica, cultural, na verdade, né, de ênfase nas gerações, primeira ou segunda, de acordo, obviamente, com o país, e terceira, inclusive. Os Estados Unidos eles são expert, né, em filantropia, por exemplo. Né, e segundo eles, segundo a crença, a cultura deles, é por valorizar demais a primeira geração, o que permite essa filantropia. Agora, doutor Miguel, para quem nos escuta, por que é tão importante compreender esse campo dos direitos humanos? Porque esse é um tema que, como você bem ponderou, é um tema que tem a ver em relação a eu comigo mesma, eu com a sociedade, eu com o todo e com Deus. Por que quem nos escuta pode ter a oportunidade de ler, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, se esse é um instrumento viável? Por que é importante para este cidadão estar atento a esse tema? A própria Constituição, né, Evelise? Que é uma delícia, né? A gente lê o artigo 5º. Para nós é quase um romance, né, Vivi? De suma importância até nessa jornada do autoconhecimento. Eu digo que os direitos humanos eles extrapolam o campo, inclusive, da ciência jurídica. Né? Claro, né, os outros juristas que estão me ouvindo, né, vão me chamar de pretensioso, mas eu acho que os direitos humanos, defendo que os direitos humanos, como disciplina, ele é a mãe, é a célula matriz de todos os outros direitos. Todos os outros direitos,
emanam dos direitos humanos. Exemplo disso é o Pacto de São José da Costa Rica, que se interfere em direito civil, se interfere em direito penal, né, quando limita a prisão, quando extingue a prisão por dívida. Então, conhecer direitos humanos, na verdade, passa necessariamente pelo autoconhecimento, né, se conhecer. Então, quando você vê a história da humanidade, que é a nossa história, né, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, você vê quanto sangue foi derramado, quanto sofrimento, né, nós temos ao longo de 12, 14 mil anos, né, de história moderna do homem, né, para se chegar nas liberdades que nós temos hoje. Né? Então, quando nós vemos qualquer Estado no mundo violando direitos, violando liberdades, né, a gente que estuda, a gente fica assustado, porque a gente sabe quantas pessoas sofreram, quantas pessoas sangraram, foram mortas ao longo da primeira, segunda e terceira geração de direitos humanos para conquistar um pouquinho, porque é pouco que nós temos hoje, de direitos, de liberdade, para vir um Estado na mão forte, baixar uma lei e retirar essa parcela de liberdade. É por isso que a gente se insurge, né, contra esse tipo de coisa. Então, é muito importante esse conhecimento. Nosso tempo está acabando, mas você terá alguns segundos para presentear aquele que nos acompanha com alguma dica preciosa, algum recado em relação aos direitos humanos. Tá. Minha dica para quem quer começar a compreender e estudar direitos humanos, o Novo Testamento. Dá uma lida no Novo Testamento, nos ensinamentos de Cristo, que ali você vai começar a ter uma ideia do que é isso que nós estamos falando. É a regra de ouro de todas as religiões, né? Não fazer para o outro o que você não gostaria que fizesse para você. Esse é o princípio de tudo. Esse é o princípio dos direitos humanos. Excelente, doutor Miguel. Muito obrigada pela sua presença. Imagina, fica o nosso convite para um retorno posterior. Será um prazer, eu tinha várias perguntas ainda, não deu tempo, então já fica aqui o convite para o seu retorno. Imagina, só voltarei se parar de me chamar de senhora. Senão não. Muito bom, obrigada, doutor Miguel. Doutora Viviane, obrigada da parceria. Obrigada, eu agradeço mais uma vez essa parceria maravilhosa que tem proporcionado encontros tão bons quanto esses. Isso mesmo, ela tem razão e você pode continuar ligado, acompanhando os nossos programas. O Diálogo de Justiça é para você, que é cidadão e esperto nos seus direitos, mas especialmente como ser humano compartilhando o seu saber.